Oi, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Hoje, com corte de cabelo ao vivo aqui em nosso estúdio. Nós teremos esse corte ao vivo com dicas, é claro, para você que pensa em mudar o visual ou até para quem pretende trabalhar nessa área, gostaria de tornar-se cabeleireiro, cabeleireira. Que tal, hein? Você não pode perder daqui a pouco aqui no nosso programa. E também a gente vai ter um bate-papo super importante sobre o quanto o cansaço mental pode atrapalhar na nossa produtividade, no nosso processo criativo. Enfim, tem alguma dúvida sobre esses temas? Você já pode participar do nosso programa com as suas perguntas. Olha aí o número do nosso WhatsApp aparecendo na sua tela. DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886. Esse é o nosso número para que você participe do nosso programa. É sempre uma alegria contar com a sua participação. Lembrando que você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br e siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também o meu perfil lá no Instagram, Maria Clara Leite TV. A gente começa então com um bate-papo hoje aqui no nosso programa. Quem está aqui para bater esse papo importante com a gente, né, para tirar todas as nossas dúvidas sobre o tema cansaço mental versus produtividade, é a Helena Levorato, que é neurocientista, palestrante, consultora de inovação e mentora de negócios e também é fundadora do Programa Nacional Mulheres que Inovam. Tudo bem, Helena? Bem-vinda. Tudo bem, muito obrigada. Prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer todo meu. Helena, já vamos começar explicando, né, exatamente o que é o cansaço mental na neurociência. Tá. Qual é a explicação da neurociência para o nosso cansaço mental? Eu amo esse tema porque se a gente não gerencia essa energia mental, fica praticamente impossível a gente realizar as coisas de uma maneira eficiente, né? E hoje a gente sente que todo mundo está, de certa maneira, sobrecarregado, são muitas informações. A neurociência vê o cansaço mental como uma sobrecarga mental. A gente muitas vezes não sabe disso, mas a gente tem uma energia limitada para ser gasta em atividades cognitivas, em tarefas que exigem esse pensamento mais focado. E a gente acaba fazendo tanta coisa, respondendo a tantas mensagens no dia, pulando de uma tarefa para outra. E isso causa uma sobrecarga dentro daquilo que a gente chama na neurociência de circuitos neurais. Circuitos são aquelas bases que ficam captando informações que vêm de todos os estímulos possíveis, aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você está lendo. Então, a gente literalmente é bombardeado com muitas informações e estímulos o dia todo. E como a gente tem uma energia limitada para ser utilizada nesse processamento mental, né, e de observação das coisas, o entendimento, a nossa capacidade de decisão, de ponderar as coisas, tudo depende dessa energia bem administrada. E aí, então, a gente acaba sobrecarregando esses circuitos, eles ficam tão pesados, digamos assim, numa linguagem mais simples para a gente entender, que a gente acaba perdendo, logo no final do dia, essa capacidade de pensar de uma maneira mais clara. E produtividade mesmo, real, do ponto de vista da neurociência, ela tem muito a ver com essa capacidade da gente pensar com mais clareza, da gente conseguir administrar o nosso foco com mais estratégia e não se distrair com um monte de estímulo, que às vezes a gente fica ali rolando aquele feed com um monte de informação que não necessariamente vai ser algo útil para que a gente possa transformar essas informações em algo concreto ou numa realização de uma tarefa. Então, a gente acaba sobrecarregando bastante no dia a dia. Então, quer dizer, a nossa mente é muito mais sobrecarregada hoje do que antes do surgimento das redes sociais, é isso? Exato. A gente chega a falar, né, numa linguagem mais simples, que a gente desenvolveu um cérebro digital, né? Sim. E antes analógico. Então, a gente tem exatamente esse estímulo muito acentuado no dia a dia
E a gente também confunde algumas coisas, né? A gente pensa que fazer muitas coisas e se sobrecarregar com muitas tarefas ou estar muito ocupado, isso significa ser mais produtivo. E, na realidade, hoje a gente tem essa cultura, né, de estar muito ocupado para se sentir produtivo, para se sentir importante. E isso, de fato, atrapalha todo o processo de criar, de tomar decisões mais assertivas, porque a gente acaba causando essa sobrecarga que eu comentei, né? É importante a gente saber que de toda a energia que o nosso corpo todo precisa para administrar o funcionamento de tudo, todos os órgãos que existem, todo o funcionamento, né, biológico, a gente tem 20% dessa energia da totalidade para ser utilizada em processos mentais. Então, assim, 20% é até um custo alto, digamos, é um custo bem caro de energia, energeticamente falando, para o nosso corpo. Então, a gente tem 20% dessa energia para administrar bem. Por isso que muitas pessoas não sabem que existe um limite, acham que são invencíveis, né, imparáveis e começam a virar a madrugada e a estudar muito. Às vezes tem ali um concurso no dia seguinte, uma prova. E aí acontece exatamente o contrário, porque quando você entra nesse estado de sobrecarga de dados, de informações dentro desses circuitos, o teu cérebro ele praticamente vai parar de processar todas as informações que ela quer utilizar naquele momento para fazer uma prova ou para tomar uma decisão urgente. Olha que coisa, por isso que quando a pessoa vai prestar vestibular, os professores falam, né? Ó, você vai estudar até aqui. Daqui para frente, você vai descansar o seu cérebro para que quando chegar a data realmente, você consiga fazer aquela prova com tranquilidade, para que o seu cérebro trabalhe da forma correta. É sobre isso, né? Sim. E outra coisa que eu ouço muito, Helena, é que o nosso cérebro é preguiçoso. Olha, vamos lá. Já ouvi bastante isso, que o nosso cérebro, ele busca facilidades. E aí o mundo digital, ele fez com que a gente deixasse, por exemplo, de decorar um telefone. A gente tem todos os telefones no celular. Antigamente, a gente guardava, né, os números do telefone, a gente sabia o telefone da avó. Eu te confesso que eu não sei o telefone de ninguém. Se tiver um problema no carro, na rua, eu não sei, não lembro. Eu sei 2, tá? Ó, tô ganhando, sei 2. Do meu marido e da minha irmã. Só. E o meu, que vai, o marido não me ouça. E o meu, então sei 3. Agora, a gente guardava de todo mundo. Eu sabia o telefone da avó, das tias, das amigas, de todo mundo. A gente guardava os telefones, né? E hoje, a gente não guarda praticamente nada. Por exemplo, antigamente, eu queria contar alguma coisa para minha mãe ou para minha irmã, né? Para as pessoas. Eu queria contar alguma coisa sobre um filme que eu assisti. Então, eu ficava puxando na memória aquelas informações. Hoje não. Hoje eu puxo o celular e falo, peraí, deixa eu ver aqui. Então, a gente tornou o nosso cérebro ainda mais preguiçoso? Então, há controvérsias. Porque imagina um cérebro com bilhões e bilhões de neurônios funcionando e gerenciando uma rede que é uma rede de processamento de dados super complexa o tempo inteiro. Ele não para nem quando você dorme. Então, é muito simplista a gente falar, de repente, que o cérebro ele é preguiçoso, quando, na verdade, ele tem uma tarefa que exige muito dele. Então, como eu disse para vocês, que ele tem 20% da energia do seu corpo para administrar tudo, o que ele faz é administrar de uma maneira estratégica. Tá. Então, ele é estratégico, não é preguiçoso, ele tenta facilitar o trabalho dele. Por isso, muitas vezes, a gente cai naquelas premissas de o mais rápido é o mais fácil, aquilo que eu já sei é o caminho que eu quero pegar, porque o nosso cérebro, ele sempre vai dar preferência às vias rápidas. E isso é estratégico, porque se já está na tua cabeça, se é algo que você já conhece, é uma habilidade que você domina. Então, se ele tem que aprender algo totalmente novo, trazer o foco e trazer energia para desenvolver uma competência nova, não que ele não faça isso de uma maneira excelente, mas isso exige mais tempo.
Isso exige um aprendizado, isso exige a repetição de novos estímulos, a repetição dessas novas tarefas, para que o cérebro consiga consolidar essa informação como sendo nova e como sendo acessível, de fácil acesso. Então, o nosso cérebro ele vai preferir as vias mais rápidas, por isso que às vezes a gente cai nessa armadilha de querer fazer as coisas sempre do mesmo jeito, resolvendo problemas diferentes da mesma maneira, sempre pensando, né, numa mesma vertente, porque o nosso cérebro ele é programado para administrar isso da maneira mais ágil possível, porque ele precisa usar aquele tanto de energia que ele tem para administrar naquele dia. Então, eu não vejo isso como sendo um cérebro preguiçoso, mas um cérebro inteligente e realmente competente em administrar todas essas configurações mentais, todo o processamento de informações. E ele é realmente excelente, né? E perfeito para fazer isso de uma maneira eficiente. Mas então, você acha... ele é, na verdade, eficiente. Mas você acha que é interessante a gente mudar um pouco? Muito. É importante a gente fazer isso. Por exemplo, mudar o caminho que a gente faz todos os dias. Sim. O pessoal fala escovar os dentes com a mão esquerda, se você é destro. Isso é bem legal. A gente entende na neurociência e todo mundo já ouviu falar em algum momento da neuroplasticidade, que é essa capacidade do nosso cérebro se expandir literalmente, formar novas conexões. E o nosso cérebro, ele é elástico, ele é expansível, fisicamente mesmo, falando. A gente acompanha durante décadas, assim, imagens, exames de imagens de cérebro que mostram uma evolução física. Ele aumenta literalmente de tamanho. Olha. Então, a gente tem essa capacidade constante de formar essas novas conexões, fortalecer essas conexões com o aprendizado, com a repetição. Então, a partir disso, a gente forma novas bases, que são novos circuitos. E aí a gente ensina o nosso cérebro a acessar novas informações ou optar por outros caminhos que não seja exatamente aquele que ele já está acostumado. É isso. E aí você falou dos limites, né? Você falou que o nosso cérebro também tem um limite. Tudo tem limite nessa vida, Tudo o cérebro tem também. limite. Limite para a produtividade, né? Qual seria esse limite? A gente consegue identificar? A gente consegue identificar quando a nossa atenção já está com dificuldade, né? De entender, de compreender, de direcionar o foco para alguma coisa. A gente pode sentir uma certa névoa mental mesmo, que é essa confusão mental que no final do dia, muitas vezes a gente tem algo para resolver, você já desenhou esse caminho, mas no final do dia parece que não vem a informação, não chega, você começa a ter problemas de memória, você começa a perder a agilidade e a sua capacidade de resposta rápida aos desafios, às decisões. Então, quando você sente essa trava mental, possivelmente você já está nesse modo de sobrecarga, né? Por isso que existem muitos caminhos para a gente aliviar essa sobrecarga também, para que a gente possa liberar espaço, literalmente liberar os nossos circuitos para novas atividades e novos aprendizados. E essa sobrecarga mental, em algum momento, se torna um problema de saúde mental. Sim. Como um burnout, por exemplo. Sim, não só o burnout, mas até uma depressão por conta da frustração. A pessoa que está sempre exausta, com um cansaço mental constante, é uma pessoa que muitas vezes está frustrada porque ela não consegue ter resultados que sejam importantes para a carreira dela, para a vida dela. Ela se sente incompleta, ela não consegue terminar aquilo que ela começou. E aí vem as frustrações, será que eu sou incapaz? Será que eu estou perdendo, né, da minha criatividade? Será que eu estou envelhecendo? E começam essas questões que podem, inclusive, levar a uma depressão e problemas físicos. Porque se eu começo a sobrecarregar muito o meu cérebro, ele vai comprometer também todo o funcionamento do nosso corpo e a gente começa a entrar numa fase de desequilíbrio, né? A gente começa a desestruturar todas as funções metabólicas, tudo isso é um reflexo dessa super exigência, esse modo alerta o tempo inteiro, tentando exigir ao máximo
algo que biologicamente não é possível, né? A gente tem realmente que respeitar esses limites, porque isso afeta toda a nossa performance, todas as nossas decisões, a nossa vida inteira. É isso aí. Tem alguns grupos que são mais vulneráveis a essa sobrecarga mental? Assim, grupos profissionais, eu falo. Assim, por exemplo, as pessoas que têm mais de um emprego ou os líderes. Eu vejo que no ambiente corporativo a liderança ela está muito estressada, justamente porque além de liderar as pessoas e gerenciar suas tarefas, elas são exigidas, né, o tempo inteiro de se desenvolverem muito rapidamente, de trazerem à tona todas as coisas novas e desafiar o time a todo momento. Muitas vezes são os líderes que ficam mais tempo na empresa para programar todo o trabalho e todas as demandas de todos. Então, eu falo, o líder cuida das pessoas e quem cuida do líder, né? Então, assim, a liderança, claro, muito impactada, mas hoje a gente vê uma coisa que é bem preocupante, que não tem mais idade, não tem só uma área de atuação específica, a gente vê jovens e crianças sobrecarregadas por excessos de estímulos, crianças de 12 anos, 14 anos que já têm burnout, crianças que já têm depressão e que têm problemas psicológicos graves, porque elas não aprenderam, não estão desenvolvendo o cérebro delas da maneira mais saudável nesse sentido e não aprenderam a administrar essa energia mental de uma maneira que seria realmente mais saudável, né, e mais eficiente, inclusive para garantir que no futuro ela consiga desenvolver habilidades de estratégias mentais mais eficientes, né, de um pensamento mais criativo, mais inovador. Então, essa imersão também que a gente tem muito focada no universo digital, a nossa vida é digital, né? Eu falo que antes o celular começou como um acessório, né? Um dispositivo que você usava para gerenciar algumas tarefas e hoje o celular ele é praticamente a extensão do nosso braço. Você não vive sem, bate uma ansiedade, meu celular está lá do outro lado, mas está chegando um monte de mensagem. E é tão interessante que assim, o nosso cérebro ele começou a se relacionar com esses dispositivos de uma maneira bem interessante e preocupante. Só de você ter um dispositivo do seu lado, então você vai dormir e coloca o dispositivo, o celular ou o telefone ou o smartwatch do seu lado, o teu cérebro ele tem mais dificuldade de relaxar, de apagar e de dormir, porque ele entende esse dispositivo como um gerenciador de tarefa. Ele associa isso com tarefa, ele associa isso com estímulo. Então, você pensa que ele está ali do lado e que você não está vendo, mas o teu cérebro está conectado com esse processamento. Será como se você não pudesse descansar. E será que eu estou perdendo alguma coisa? E nem sempre isso é consciente, você não está pensando conscientemente nisso. Mas o teu cérebro está tentando gerenciar alguma coisa. E aí, sim, a gente começa a perder qualidade de sono e tudo mais. E sono é fundamental para todo o processamento neural. A gente já sabe e ouve sempre, mas muito disso é ignorado no dia a dia. A gente está sempre querendo dormir mais tarde, a gente está sempre distraído no celular ou querendo assistir outra coisa. Então, a gente consegue atrapalhar ainda mais esse processo que já está dificultado. E que é tão importante para a saúde como um todo, né, Exato. Helena? Helena, tem perguntinha do nosso público chegando para você. Vou pedir para o nosso diretor colocar a primeira pergunta na tela, por favor. A Simone, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Beijão, Simone, obrigada pela participação. Ela diz, boa tarde. Estar com a mente muito cansada pode ser consequência de uma rotina sem mudanças, na qual realizamos apenas tarefas que nem sempre são prazerosas. Tenho a impressão de que isso acontece comigo. Olha que interessante. Talvez a mente dela esteja muito ativa em tentar encontrar um caminho, né? E quando a gente fala de sobrecarga mental, a gente não fala só de tarefas, a gente fala também no excesso de pensamentos. A gente está sempre pensando
no futuro. O nosso cérebro está sempre programado para pensar alguns segundos à frente, né? Então, a gente está sempre preocupada com o futuro, a gente está sempre preocupada com o nosso valor. Será que deixar de trabalhar por um tempo, será que essa pausa vai tirar o meu valor como profissional, como mãe, como mulher? Ou o que eu poderia fazer? Mas eu acho que, fora essas preocupações que também sobrecarregam a nossa mente, o fato de estar, por exemplo, numa pausa, né, na carreira, não significa que ela não esteja sendo estimulada o tempo inteiro, né, por um dispositivo, pela TV, ou aprendendo coisas novas no YouTube, que é o que a gente faz normalmente quando a gente já resolveu as coisas, já cuidou dos filhos. Então, às vezes, a pessoa também está recebendo excesso, né? Tanto que os jovens, as crianças, não trabalham. Elas não estão num compromisso de trabalho, elas não têm uma carreira, mas elas estão sobrecarregadas. Porque o excesso de estímulos continua acontecendo. Mas sempre penso que é um ponto de atenção para entender se não é um princípio de depressão, né? Um desânimo, de pensar, estou sempre muito cansada, não tem uma atividade física que corresponda a esse cansaço, talvez isso não seja natural, talvez não seja só um cansaço mental, talvez seja um desequilíbrio hormonal. Falta de uma vitamina. Então eu sempre falo, se você está desanimada, se você está muito exausta, e eu já passei por fases assim, e a mulher tem esses altos e baixos, Sim. Sempre procure um médico, tenta entender, faz aí todo o mapeamento, vê se está tudo em dia, porque vitamina B é essencial para o funcionamento do nosso cérebro, a própria vitamina D. Tudo isso é muito importante. Às vezes, uma simples deficiência deixa a gente nesse estado de cansaço, de falta de clareza mental, e nem sempre é alguma coisa, né, que é só emocional, como muita gente acha, mas investiga tudo. Surgiram os sinais, é importante fazer a avaliação, Sim. Mas no dia a dia nós também podemos fazer pequenas mudanças Exato. que podem nos ajudar a reduzir esse cansaço mental, aumentar a nossa produtividade, Sem dúvida. o nosso processo criativo. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Além do sono, que você falou que é muito importante, de preferência com o celular lá longe. Eu gosto de colocar o celular bem do outro lado quando eu vou dormir, porque realmente eu percebo isso, né, que é essa relação muito próxima, assim, né? Nosso cérebro fica preocupado o tempo todo com o que está acontecendo ali em volta. Mas sobre criatividade, é muito importante a gente administrar pausas estratégicas durante o nosso processo criativo. Se você está focado numa sequência de tarefas, a gente tem várias técnicas hoje que são conhecidas como Pomodoro, inclusive existem aplicativos que administram e gerenciam esse tempo de tarefa, esse tempo de atenção focada, e o tempo de pausa, que pode ser 5 minutos, não precisa ser 1 hora, pode ser 10 minutos. Então, quer dizer, a tecnologia pode ser aliada. Pode ser aliada. Então, você deixa o celularzinho ali do lado, gerenciando o seu tempo de tarefa. Você está ali focada num projeto, construir uma apresentação, o que for. O ideal seria a cada 50 minutos, ou no máximo 1 hora, você parar 5 a 10 minutos. E quando eu falo parar, gente, é largar tudo e desfocar daquele assunto. Então, dar uma volta, tomar uma água, tomar um café, vai ali conversar com o pessoal. Então, é algo que tire você completamente do foco. Porque quando a gente faz isso, o nosso cérebro ele consegue aliviar esses estímulos que estão sobrecarregando esses circuitos que estão superativados e imediatamente essa ativação diminui. Então, esse modo muito superativo, ele diminui instantaneamente. E quando isso acontece, e isso acontece também em outros momentos de relaxamento, momentos de meditação, por isso é tão importante ter aqueles minutinhos que sejam 3 minutos para pensar em outras coisas, para focar sua atenção em uma música, ou numa imagem, uma paisagem. Então, tudo que tira você daquele foco na tarefa vai liberar espaço nesses circuitos. E quando libera espaço, você dá espaço
para que novas ideias surjam. Então, pessoas sobrecarregadas mentalmente, elas terão imensa dificuldade para serem criativas. Por isso que muitas ideias legais, ideias criativas, até inovadoras, e muitas inovações nascem quando a pessoa está fazendo uma coisa totalmente diferente. Ou ela está tomando banho e ela está totalmente, né, distraída, ou ela está pensando em alguma música, ou ela está caminhando em volta de casa e fala, puxa, fiquei o dia inteiro pensando, não me vinha a informação. De repente, eu fiz uma pausa, dei uma volta, tomei um café, puxa vida. Por isso que existe esse conceito, né, do Google Office, sabe? Aquelas escritórios que tem mesa de jogos, aquela coisa Sim. moderna. Às vezes a gente acha que é modinha. E não é. Existe um motivo para tudo isso existir em cada lugar, porque isso vai estimular essa pausa criativa. É o momento que você sai totalmente de um cenário e você coloca a tua mente num outro estado mental. Então essa alternância é muito interessante para o nosso cérebro. Então, é algo que realmente faz muito bem para a empresa, né? Então, faz bem para o colaborador, mas a empresa vai crescer com isso. Helena, tem mais uma pergunta que chegou dos nossos telespectadores? Lá. Nosso tempo está quase acabando, menina. Meu Deus! Vamos lá, Késia Mirelli, de Campina Grande. Késia, obrigada pela participação. Ela diz, boa tarde. O que exatamente acontece quando dá um branco na mente? Isso pode ser causado por uma mente muito cheia ou sobrecarregada de pensamentos e tarefas? Exatamente, Késia. Boa tarde. Então, é exatamente esse processo que eu expliquei da sobrecarga mental. Ele está ali administrando aquela quantidade de energia que ele tem para administrar. De repente, está sobrecarregado, isso vai impactar diretamente com a nossa função da memória. Então, o hipocampo, que é uma estrutura que administra essas informações, o que vai ser guardado, o que vai ser retido, o que vai ser lembrado, o que vai ser descartado. Então, essa sobrecarga atrapalha o funcionamento do hipocampo. E aí entra também a questão do sono, porque quando a gente dorme, a gente faz essa administração das informações e memória. A nossa memória, ela só existe, as informações só serão consolidadas quando a gente dormir. Você não vai criar memórias que sejam permanentes ou de longo prazo durante o seu dia a dia e que você está ativa e cheia de tarefas. Você vai consolidar memórias para longo prazo apenas no processo do seu sono. Então, é importante a gente entender isso, porque no dia a dia, na correria do dia a dia, a gente está administrando memórias que a gente chama de memória de trabalho. É uma informação que você precisa para usar agora. Sim. Eu preciso ligar para o meu marido, então eu vou lembrar do telefone que eu preciso agora. Mas para você consolidar isso, para você lembrar do telefone do seu marido e tudo mais, você teve que repetir essa informação na sua mente e estar exposta a esse estímulo e dormir adequadamente, porque senão não tem memória, só tem branco, só tem apagão. É isso aí. Eu quero aproveitar que você está aqui com a gente, Helena. E assim, a gente vê muitas mulheres aqui no nosso programa, né? Principalmente as artesãs que vêm até aqui, as confeiteiras que vêm até aqui, que largaram o CLT para empreender no artesanato, na confeitaria e por aí vai. Justamente porque estavam com esse cansaço mental e aí tornaram-se mãe e naquele momento tripla jornada, né? Que é a casa, o trabalho, a criança. Sim. Eu queria entender, isso melhora? É bom? E você, como fundadora do Programa Nacional Mulheres que Inovam, que é um movimento, gente, que conecta milhares de mulheres empreendedoras e líderes em todo o país, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mulher empreendedora, o cansaço mental e até desse aqui uma dica para a mulher que está em casa e pensa em empreender. Legal. A mulher empreendedora, ela tem que ter um objetivo de crescimento bem definido, mas ela não pode ser super-heroína, ela não pode ser a Mulher Maravilha o tempo todo. Então, tripla jornada, isso é cruel para qualquer ser humano. Quanto mais a mulher que tem todas essas oscilações hormonais, um dia ela tem mais disposição, outro dia ela tem menos disposição. Então, essas oscilações
são normais. Então, a empreendedora, ela precisa saber estratégias, ferramentas para administrar todas essas tarefas e definir aonde ela quer chegar de fato. Por que eu preciso de 3 e 4 trabalhos? Será que realmente é só uma questão de sobrevivência ou é uma exigência muito grande com o seu papel, com a sua função? E hoje as mulheres são cada vez mais cobradas. Hoje a mulher quer ser a executiva, a dona do seu próprio negócio, aquela que é independente. E a gente tem que administrar isso também, né? Até que ponto, até onde vai a minha independência, até onde vai o meu crescimento, porque eu não posso crescer em detrimento da minha própria saúde mental e física. Então, é um desafio para a mulher empreendedora, porque as mulheres são, por natureza, mulheres muito criativas, somos inovadoras. E quando eu criei o programa Mulheres que Inovam, eu pensei exatamente nisso. A gente precisa falar de inovação, a gente vai falar sobre tendência, sobre tecnologia e sobre negócios. Mas a gente vai falar também sobre uma capacidade muitas vezes ignorada nesse processo, que é a auto-inovação. Capacidade de se renovar, de se cuidar, de renovar suas energias, de se adaptar a um contexto, né? E, de repente, fazer escolhas que sejam mais sábias para que você possa administrar a sua vida de uma maneira mais leve e mais saudável. Maravilhosa, Helena. Queria que você ficasse mais para a gente continuar esse bate-papo. Foi uma delícia mesmo, gostaria. Mas infelizmente acabou o nosso tempo. E você que está em casa, se quiser saber mais, né, sobre o trabalho da Helena, sobre esse programa, né, que ela fundou para as mulheres empreendedoras, você pode entrar lá no Instagram. Tem 3 endereços, todos esses que estão aparecendo aí na sua tela, que é o helena.levorato, pessoal, helena.levorato, tem o @sb.inovação, e tem o @mulheres_que_inovam, mulheres que inovam. Amei, muito obrigada. Obrigada foi um prazer. A você, o prazer foi meu. Até a próxima. Até a próxima. E agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com um corte de cabelo ao vivo aqui em nosso estúdio. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigada pela sua companhia. E agora é a hora de corte de cabelo ao vivo aqui no nosso programa. Você quer dicas sobre a sua mudança de visual? A gente vai ter algumas dicas aqui. Eu queria tanto aprender essa profissão. A gente está com um professor aqui. Quem está aqui com a gente agora, gente, é o Sidney Akira, que é cabeleireiro e professor especialista em corte. Tudo bem, Sidney? Tudo bem. Bem-vindo. Obrigado. Prazer te conhecer. Prazer é todo meu. E aqui a gente já tem uma modelo, que é a Dani Alves. Tudo bem, Dani? Bem-vinda ao nosso programa. Dani já tá com o cabelo curtinho, mas vai cortar um pouco mais, vai não é cortar isso, mais. Sidney? A Dani acordou corajosa. Aí falou que pode cortar mais curto o cabelo dela. Bem curtinho, assim, igual o seu. Mais curto ainda. Mais curto. Um pouquinho mais, né, Dani? Não é essa a ideia. Calma também, Dani, calma. Tenho certeza que Dani vai ficar ainda mais linda, já é linda, mas vai ficar ainda mais linda, né? A gente está aqui com o profissional. Sidney, 30 anos já de carreira, é isso? Tem um pouquinho mais, viu? É mesmo? Desde os 18, estou com 56. Olha! Então, um pouquinho mais de 30 anos de carreira. Eita! Muito tempo cortando cabelo. Muito tempo cortando e tá aqui hoje para dar todas as dicas pra gente, exatamente, né? Uhum. Pra gente ter tempo, enquanto você vai cortando, a gente vai papeando. Mas certo. Vou pedir pra você já começar. Antes, só explica pra gente qual é a sua pretensão no cabelo da Dani. Então, a Dani, ela tá com o cabelo agora um long bob, né? Uhum. Então, para dar uma mudança, assim, e valorizar um pouquinho o estilo dela, né? Então, eu sugeri um bob, um cabelo mais curto, né? Tá. Mesmo assim, né? E um pouquinho texturizado, um pouquinho de camada para dar um ar mais moderno. Então, esse cabelo vai valorizar bastante a beleza dela, né? E o estilo de cabelo que ela usa também. É isso aí, já vamos começar então esse corte. Vamos lá. E aí então, você vai falando pra gente. Tá, aí aqui assim eu vou tirar um pouquinho do comprimento do cabelo, né? Tá. Vou baixar um pouquinho aqui a cabecinha. Aí toda vez que a gente for cortar um cabelo assim, né, como eu dou aula, eu tenho que falar, né? Uhum. Então a cabeça da cliente sempre tem que estar inclinada. Tá.
para favorecer o grau, tá? O grau e o ângulo. E a gente não precisa de um cabelo molhado para cortar. Eu umedeci o cabelo dela, agora, né, só levemente, né? Mas assim, se você não tem prática, assim, é bom molhar primeiro, né? E cortar com ele molhado, porque ajuda a juntar mais as mechinhas do cabelo. Tá. Se você tiver mais prática e saber a textura do cabelo, a ondulação, você pode cortar com ele seco também, levemente umedecido, tá? Por falar em ondulação, o cabelo da Dani tem uma ondulação, Tem ondulação, aí, né? Tem. Faz alguma diferença, né? O cabelo com essa ondulação, o cabelo mais ondulado? Faz uma diferença, assim, daí assim, como o cabelo é ondulado, daí na parte que é ondulado, quando eu puxo a mecha, eu dou menos tensão no cabelo, dependendo do comprimento que eu queira deixar o cabelo, entendeu? Então, se eu quero um comprimento mais longo, eu dou menos tensão, porque onde tem a ondulação ele vai voltar, se eu puxar ele muito esticadinho. Legal. Tá? É igual uma franja, né? Quando as pessoas cortam franja em casa e puxa aquela franja e corta reto, e que tem um redemoinho aqui, ela vai subir e ficar muito curta, né? Então você tem que saber dosar essa tensão na mão. Isso aí. Vamos lá, Daninha. Então aqui eu vou cortar bastante, tá? O cabelo dela, tá? Primeiro eu vou fazer a base, tá? Tá. Então a base do cabelo dela, vou fazer uma base praticamente de um Chanel, tá? Que é o bob, né? É um bob mais curto. Daí eu faço uma mecha guia primeiro, né? Sim. E vou seguindo essa mecha guia, tá bom? Tá bom. E se quiser ir falando alguma coisa, Tô perguntando, vendo eu tô aqui, aí que foram foi uns dedinhos. uns 3 dedos, Dani. 3 dedinhos. Aí, então, fala pra mim, esse tipo de corte combina com todo mundo? Eu vi um post lá no seu Instagram falando sobre tipo de rosto. Sim. Né? O que a gente avalia na hora de escolher um corte, Sidney? Então, a gente avalia o volume, Tá. né? A textura do cabelo, né? Assim, principalmente o que a pessoa não gosta, na verdade, né? Sempre se pergunta o que a pessoa não gosta de usar, né? Tá. Então, você já é um grande passo para acertar, né? E, por exemplo, se você quer mais volume, menos volume, formato de rosto, né? Então, por exemplo, se a pessoa está um pouquinho com o rostinho mais cheio, né? Então, esse cabelo aqui você pode fazer, só que você tem que deixar um pouquinho de bico para dar uma compensada no formato do rosto, para não ficar muito cheinho. Tá, então aquele bico aqui na frente, ele alonga o rosto? Ele alonga o rosto. Tá. E o volume que você der em cima também, né? Dependendo se você fizer umas camadinhas em cima, você consegue balancear também. Tá certo. E esse é um corte que a tendência já faz um bom tempo, né, Sidney? Um bom tempo. Na verdade, assim, esse cabelo aqui, ó, que nem a Bruna Marquezine acabou de cortar. A Dani até me mandou a referência, né? Acabou de cortar um corte exatamente assim. A Dani, É mesmo? ela falou, Curtinho? A Bruna Marquezine acabou de cortar o cabelo assim, você viu? Eu não vi, não. E tá lá no post do Instagram dela. É. Então é um cabelo assim que nunca sai de moda, na verdade, né? Sim. E é bem prático. E agora continua sendo tendência. Continua sendo tendência. Agora, assim, para cabelos médio para curto, é esse, né? Uhum. O que está usando bastante também, assim, para cabelos longos são os cabelos em camada, né? Sim. Do cabelo. Aí você vai cortar em camadas também, ou não? Oi? Aí também tem Depois eu tem faço as uma camadas. leve texturização nas pontas, né? Tá. Lembrando que ela tem um certo volume, né? Então, se eu fizer muita camada, vai dar mais volume no cabelo, né? Então, eu tenho que tomar cuidado. Tá. Mas aí ela já pode ter esse cabelo mais reto aqui na frente. Ela não precisa desse bico que você falou, porque ela já tem um rosto mais afinado, Sim, é isso? mas assim, tem um pequeno problema, né? Ah, Em alguns cortes que você corta reto, né? Assim, né? Tem até um personagem que o pessoal não... Pode falar, né? Tem um personagem da televisão que o pessoal não gosta que fique igual, que é o Beisola, né? Então, você não pode cortar o cabelo completamente reto, porque então tá. você tem que deixar um pouquinho de levemente alongado na frente. tá. Porque senão Independente do formato do rosto. Dependendo do formato do rosto, porque senão a Dani me mata depois. E ninguém mais vai querer que você me traga aqui. Né, Dani? Ô, Sidney, tem gente que tem o cabelo mais cheio, você falou, né? Aí, Sim. nesse caso, esse não seria um corte indicado. Mas a pessoa fala, eu queria tanto o cabelo mais curto. Eu gosto do cabelo curto, mas meu cabelo enche demais. Aí, qual seria a indicação? Um cabelo mais curto que... Assim, o cabelo, quando você corta curto, ele já tira o volume, na verdade, né? Aham. Então, assim, aqui, por exemplo, a pessoa que tem um cabelo volumoso, né? Isso. E quer tirar o volume. Tem duas opções. Ou deixa o cabelo comprido,
né? E daí pesa e fica o volume, ou bem curto mesmo. Não tem, Bem curto, curtinho, assim, igual o seu. Bem curto, bem curtinho. E assim, o curto tem manutenção. A cada um mês você tem que cortar de novo, né? Então, a pessoa que vai mudar radicalmente tem que pensar bastante o que vai fazer. Sidney, a gente já está com 3 minutinhos para ir para o intervalo. Depois o Sidney vai continuar com a gente até o final do nosso programa. Vocês vão ver o antes e depois da Dani, né? Claro, mas aí eu vou pedir só para você já dar aquela acelerada, só para o pessoal ver já esse resultado. Sim, já vou terminar aqui que a gente já vai voltar do intervalo com esse cabelo um pouco mais finalizado, não é isso? Sim, isso. Já vou cortar aqui esse outro lado, né? Já finaliza já. Aqui na frente, Dani, quase já não dá para ver a diferença muito, tá? Foi só um pouquinho que cortou. É mais atrás, né, Sidney? Sim. Não assusta a Dani, né? Calma, Dani, calma. Calma aqui. Agora você é linda, de todos os jeitos. E é legal mudar o visual, né? É legal, nossa. A mulherada realmente tem autoestima levantada, né? No momento em que ela muda o visual, faz um corte novo, muda ali uma coloração, né, Sidney? Sim. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Mudar o visual, na verdade, mexe muito com a nossa autoestima, né? Então, assim, às vezes a gente tá para baixo e precisa mudar, né? Às vezes você coloca uma roupa tão bonita e às vezes é o cabelo, é o visual que precisa mudar, né? Então, realmente mexe muito com a autoestima da gente, né? Olha lá. Já quase encerramos esse corte. Encerrando. Sidney é muito rapidinho. Sim. Pois a gente ainda vai fazer umas camadas aqui durante o intervalo. As camadas são importantes para dar uma leveza? A camada ela é importante para tirar esse reto que fica quando você corta assim, né, o cabelo. Não fica esse aspecto muito reto. Então, você pode dar uma suavizada, né? Sim. Tá linda, Dani. Expectativa. Tchan, 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 tchan. Já temos aí um cabelo cortado, ao vivo aqui no nosso programa. Olha lá, o cabelo da Dani já cortado. Sim. Maravilhosa. E agora, depois só texturizar as pontas, fazer as camadinhas, né? Que é o que a gente vai fazer agora na hora do intervalo. Sim. Enquanto isso, você continua aí com a gente, tá? Daqui a pouquinho a gente volta já com esse cabelo quase finalizado. Mas a finalização é aqui ao vivo ainda, hein, gente? Continue com a gente. Já voltamos com o nosso programa, continuamos com dica de cortes de cabelo. Tem mudança de visual ao vivo aqui no nosso estúdio. Quem está aqui com a gente, Sidney Akira, cabeleireiro, professor especialista em corte. E a Dani Alves, que também está aqui com a gente, a nossa modelo. Já teve o cabelo cortado, a gente começou esse corte no último bloco, certo, Sidney? Sim, certo. E agora, na hora do intervalo, a gente tem um intervalo mais longo, né? Com boletim que você acompanha aqui na HIT. Nesse intervalo, a gente conseguiu dar uma finalizada nesse cabelo. Eu dei uma leve alinhadinha nos fios com a escova, né? Sim. Só para dar uma texturizada, mas ainda falta um pouquinho do corte, tá? Agora nós vamos para as camadas, essa é a ideia? Isso, a ideia agora é texturizar as pontas, né? Para não ficar muito chapadinho o cabelo, tá? E dar um movimento. Então vamos lá, Sidney. Seguindo aqui com o nosso trabalho, até o final do programa a gente mostra esse resultado. A Dani já tinha um cabelo long bob, não é isso? Isso. E agora? Agora tá num cabelo short bob. Short bob, mais curtinho. Isso. A palavra bob, na verdade, é o Chanel, né? Então, você usa o Chanel para falar long bob, que é um Chanel mais longo, ou o short bob, que é um Chanel mais curto, tá? Mais curtinho. Um cabelo que você disse que é indicado aí. Oi? Para que tipo de pessoas? Esse corte aqui? Isso. Esse corte aqui serve para praticamente 100% da mulherada, viu?
Porque, assim, para aquela pessoa que gosta de volume no cabelo, pode fazer que você vai ganhar um volume aqui nessa região do cabelo, né? Tá. E também, assim, para aquela... Mesmo quem tem pouco cabelo? Mesmo pra quem tem pouco cabelo. É? Aí, assim, quem tem pouco cabelo não pode desfiar demais, né? Que nem essas pontinhas que eu tô fazendo aqui, assim, daí você texturiza menos, né? As pontas, né? Porque acaba afinando, né, o fio, né? Qual que é a ideia, então, dessa camada, afinar o fio? Essa camada aqui é para dar movimento nas pontas do cabelo, né? Você ganha movimento. Quando você faz camada e ganha movimento, você ganha volume. Nessa parte que você criou as camadas, daí você tira o peso do cabelo, né? Quando você tira o peso, você está criando assim movimento e volume. Ô, Sidney, qual que é a importância da gente fazer um corte que realmente combine com o nosso rosto, com a nossa personalidade? Toda a importância. Você sem um corte que não combine com você, você fica infeliz o mês todo, né? Então, assim, você faz um corte que encaixa direitinho assim com você, nossa, é mil maravilhas. Você se sente, assim, poderosa, né? A mulher quando está se sentindo, ela fica mais forte, né? Fica mais atraente, né? Fica mais segura. E se arrepende, aí tem que esperar crescer tudo de novo. Exatamente. Você não pode se arrepender, porque por isso que é bom procurar uma pessoa especialista em corte, em visagismo. Por quê? Para indicar o que é bom para você, né? O que é certo para o seu cabelo, né? Para a textura do seu fio, né? Porque então, quando a gente fala de visagismo, tem a ver também com a personalidade, né? Tem a ver com a personalidade. Assim, a própria jeito da pessoa se vestir, assim, ela já mostra o que ela quer, né? O jeito dela. Então, assim, tem muito a ver com a personalidade. O corte de cabelo... Às vezes com o trabalho também, sim, que ela exerce, né? Exatamente. Já é uma pessoa que trabalha com criatividade. Exatamente. Aí já é uma pessoa que vai ter um corte mais modernão, mais né? Mais modernão, tem gente assim que trabalha com, por exemplo, atriz, por exemplo, que gosta de mudar sempre, né? Então você pode criar vários tipos de corte e a pessoa muda de personagem, né? Conforme o cabelo que você vai fazendo, a pessoa vai mudando de personalidade. E como muda, né, menino? Muda muito, nossa. Aqui eu tô fazendo demais. uma leve camadinha aqui na frente, é só para dar um leve movimento, tá? Tá. Daí. E aí não tem franja, né? A gente vê que a parte que seria a franja tá no mesmo comprimento. Tá. Só essa parte de cima aqui da camadinha, que vai ficar um pouquinho mais curta, mas esse bico continua, tá vendo? Só para dar uma leveza aqui, para quando ela jogar o cabelo, ter esse caimento aqui, ó. A parte mais curtinha, que vai dar esse caimento aqui, ó, a camadinha, tá vendo? Deixa eu ver se eu mostro ali pra também. Assim. Quando ela jogar essa parte mais curtinha aqui, vai dar uma camadinha por cima aqui do cabelo, ó. Tá certo. Tá? Tá lindo, viu, Dani? Já conseguiu se ver? Ainda não. Ainda não. Ai, meu Deus. Mas já tá praticamente finalizado. Sim. Agora, por exemplo, né? Todo o cabelo que a gente corta, a gente vai dosando o volume do cabelo, né? Sim. Aí tem essa tesourinha aqui, que é uma tesourinha de desfiar o cabelo, né? Sim. Então... Que ela é cheia de dentinhos. Cheia de dentinho. Daí ela vai cortar um cabelo, um fio ou outro, e ela tira as marcações do fio do cabelo também, né? Tipo, assim, tem gente que acha que essa tesoura estraga o cabelo, né? Mas não estraga, isso aqui é mito, tá? Ela é um objeto cortante igual a outra, ela corta um fio ou outro só, tá? Tá. Do fio. Então, essa tesourinha aqui, por exemplo, é a melhor amiga do cabeleireiro. Por quê? Onde tem um lugar pesadinho assim, a gente vai lá e passa ela. Ó, eu não mexo no comprimento do fio e ganho movimento assim nas pontinhas do cabelo. Olha lá, gente. E aí dá um ar mais moderno também pro cabelo, tá? E aí, assim, essa tesourinha aqui, né, eu acho que tem um monte de cabeleireiro me assistindo no momento e pessoa que gosta de usar, né? A gente vai usar só nas pontinhas do cabelo, tá, gente? Nunca próximo da raiz do cabelo. A pessoa tem em casa, ela quer trabalhar com isso. Isso. Ela gosta de mexer no cabelo, mas nunca fez curso de cabeleireiro. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, a pessoa tem que gostar, né? A pessoa tem que gostar. E é treinar mesmo, é procurar uma boa escola, um instrutor que ensine direito, né? Quanto tempo um curso seu, por exemplo? Assim, o curso meu, assim, eu dou curso para cabeleireiro formado já, né? Que é as pessoas que têm medo de cortar cabelo, quem segura com, tipo, um corte igual esse, um corte mais curto, né? Então, esse curso
uns 3 dias a pessoa fica, que já tem uma noção, fica top. Aham, porque não é um curso para iniciantes. Né? Não é um curso para iniciante, é um curso para a pessoa aprender a usar essa desfiadeira, igual eu uso, texturizar, saber que é uma mecha guia fixa, grau e ângulo. Então, a pessoa que já vem, que é cabeleira, já sabe mais ou menos isso aí, né? Aham. A pessoa que está iniciando, daí ela vai ter que fazer um treininho aí no dia a dia na casa dela. Eu passo um treinamento para ela fazer, né? De movimento de tesoura, movimento de pente, né? E vai fazer esse corte também, esse curso de 3 dias, para ir pegando prática. E eu vou acompanhando. E vai fazendo com manequim, né? Com manequim, boneca. Uma peruca ali. Peruca, tem esses cabelos de manequim mesmo que a gente usa, né? Ah, a própria manequim vem com o cabelo, é isso? Não, a gente compra, né, as bonecas com cabelo comprido igual o seu. E daí ela sai com o cabelo curtinho no curso, né? A gente vai encurtando. Eu vi lá no seu Instagram. Você viu, né? Aí, o primeiro dia é cabelos longos e camadas, depois a gente vai pro cabelo médio, né? Vocês viram que eu passei essa tesoura aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui, ó. E daí, assim, ela ganha só movimento nas pontas, tá vendo? Aí tira aquele reto, não parece que você passou uma foice no cabelo, sabe, gente? E olha que lindo que tá. E fica um movimento bem bonito. Isso daqui você pode fazer na lateral também do fio, né? Usando só as pontinhas. A gente tem o cabelo aí da Dani que é meio ondulado, né? A gente viu quando você começou a cortar, antes de finalizar, né? Que agora na hora do intervalo a gente já passou uma escovinha nesse cabelo, né? Mas é um cabelo ondulado. Pra ela finalizar sozinha em casa, sem precisar do secador, também fica bacana, né? Esse cabelo ondulado. Esse cabelo aqui, por exemplo, como é um cabelo ondulado, né? E porque também, assim, eu estou desfiando. Porque ela vai poder usar o cabelo finalizado com secador ou pode usar natural também. Esse desfiado que a gente faz aqui nas pontas vai valorizar a ondulação dela. Sim, vai deixar mais onduladinho, né? Daí ela pode usar com, por exemplo, um leave-in, usar mais amassadinho, usar natural. Aí ela vai brincar, vai poder brincar à vontade o cabelinho dela. E assim, né? E é um cabelo ondulado que não tem muito volume, tá? Sim. Né? Se é um cabelo que tem muito volume, você não pode fazer isso. E é bem pouquinho ondulação, né? Mas ondulação. Então, assim, você vê que a raizinha dela é lisa, né? Do cabelo da Dani, né? Então ela tem esse movimento mais nas pontas do cabelo, né? Sim. Olha que lindo, gente. Deixa eu vir aqui para esse lado. Maravilhoso. Como a gente já viu, né? Esse processo... A gente também trouxe algumas fotos de outros cortes. Boa. Né? Vamos começar a dar uma olhadinha nelas? Vamos. Para o nosso telespectador dar uma olhadinha. E aí você vai comentando. Tá. Esse seria também um bob. Esse é o corte da Dani que nós fizemos, né? É o mesmo corte, praticamente o mesmo corte. Tá. Você vê que a pontinha tá bem desconectada, né, ali, ó. Então, esse bob aí, né, com as pontinhas bem desfiadinhas, que é o que eu tô fazendo aqui. A textura do cabelo muda um pouquinho, né? Você vê que a textura dessa modelo aí é um pouquinho diferente da textura da Dani. Mas também a finalização. Ela finalizou com uma pomadinha nas pontas para mostrar o repicadinho. Aí a gente já tem um pouquinho mais comprido. É um cabelo médio em camada, né? Foi usado bastante o ano passado, e daí foi tendência, é o Wolf Hair, né? Ah, esse já é o Wolf? Que é lobo? Por que chama Wolf? Porque dá a intenção de, quando ela pentear para trás, viradinha assim, dá a impressão de um cabelo mais, fala que é o corte da loba, né? O pessoal fala, né? É o corte da loba. Esse é o long bob, né? O long bob de bico, né? Mais comprido, mais compridinho, né? Que usa bastante também. Esse daí o pessoal gosta muito de aprender esse corte aí. Fica lindo, né? Por exemplo, esse cabelo aí, para quem tem um rosto redondinho, fica perfeito. Que ele vai afinar o rosto, né? Vai acompanhar assim, não vai deixar o rostinho... E teve gente aqui tentando me incentivar a cortar nesse corte, nesse formato, nesse comprimento, né? Não, Cisne? Eu vi. Tem gente aí que eu queria cortar. Ó, esse butterfly aí, por exemplo, né? Esse é o butterfly. Esse butterfly, nada mais é que o camada 90, que a gente faz bem repicado, né? E assim é o cabelo do momento, esse daí. Para cabelos longos, né? Só se fala nisso nas mas redes sociais. Mas aí a gente percebe cabelo, aí um cabelo cheio, né? Cabelo parece. Cheio, aí é o corte ou é a quantidade de cabelo que dá esse efeito? Você repara que tem muita camada ali? Ó, desde a franja, né? Vai acompanhando, daí a pessoa vai pentear ele virado para fora, né? Isso dá volume e movimento
no cabelo. Que Então, é, na verdade, é a finalização. é a finalização. Que levou a esse resultado, Isso, né? Exatamente. Então, esse corte é o que, para as mulheres que têm cabelo longo e quer mudar e não quer mexer no comprimento, pode fazer esse Fica cabelo. essa dica. Pode, você mantém, faz bastante camada e o cabelo, e você muda o seu visual sem mexer no comprimento do cabelo. Isso aí. Aí faz uma clareadinha nas pontas, né? As morenas não aparecem muito as camadas, porque o cabelo mais escuro não aparece tanto, né? Mas as daí é o mesmo corte, ó. Tô vendo. É o butterfly, né? A gente chama de Aquelas camadas 90, iluminadas, as iluminadas ficam com as camadas muito mais Aparece mais, aparentes mesmo. Tem mais imagem? Tem. Esse daí é o long bob de desconectado, né? Você faz o long bob e faz essa texturização nas pontas, tá vendo? Você pode passar uma navalinha, pode fazer com a desfiadeira também, né? Mas é um parece cabelo... que tem mais camadas aqui nas laterais, né? É. Esse daí é o Chanel de bico, né? Com camada atrás. Na verdade, é uma versão. Daí a pessoa vai brincando, né? Faz franja, faz Chanel de bico, né? Daí vai... São versões. Você vê que essa moça tem um rostinho um pouquinho meio cheio, você vê que deu uma afinada ali no rosto dela, né? Esse Sim. corte que passou, né? E também é o Chanel de bico, só que camada na frente e franja, né? Daí você vai criando. E a gente viu que são mulheres diferentes, São né? mulheres diferentes. São Daí vários tipos é o de shag hair. mulheres. Esse cabelo é um cabelo que usou bem assim, é um cabelo que você faz bastante camada e depois você destrói as pontas do cabelo. O shag, a palavra shag é destruído, detonado, então ele faz as pontas primeiro e você desconecta bastante o fio. E daí é um shag hair mais longo, né? Ou pode ser chamado de wolf também. Né? É isso aí, gente. Cortes são os mais diversos, São né? as camadinhas, né? Camadinha 90 de novo, que daí é a forma que de finalizar que diferencia, né? Dos cortes. Já finalizamos o corte aqui Ó. da Dani. Deixei o cabelo dela bem leve, ó, bem moderno, né? Tá lindo. Ainda tem a utilização do secador aqui para finalizar. Vou usar um pouquinho do secador para dar uma bagunçadinha no cabelo. Tá pronta quase, Tá hein, pronta, Dani? Tá linda, ó. Posso usar o secador Pode agora? sim, pode sim. Enquanto o Sidney liga o secador, sobe o som. Solta o som. Arrasou no bob da Dani. Aí eu não mostrei pro público, né? Antes de secar, a gente passa sempre um ativador térmico, tá? Pra não danificar o fio, né? A fibra do cabelo. E também finalizando com um olhinho, tá? Aí, Dani. Maravilhosa, mais um corte de cabelo feito aqui ao vivo no nosso programa. Aí esse corte aqui ela pode usar do lado que ela quiser, ó. Como nós fizemos assim, do lado que ela se sentir melhor, ela vai usar, tá bom? Ela coloca. E já fica essa dica tendência para quem tá em casa, quer mudar o visual. Ou quem tem em casa, quero aprender a cortar cabelo. Sim. Já trabalho com isso, já trabalho com corte, já sou cabeleireiro, cabeleireira. Quem quiser aprender também, que estiver começando, aí pode dica. entrar em contato Pode entrar em com o contato. Sidney também, né, gente? Vou deixar aqui já os contatos dele lá no Instagram, @Sidney Akira. Sidney Akira, Com como K. você tá vendo aí na sua tela. Isso aí, Sidney Y no final, Akira K ali no meio, né? Akira. Uhum. E tem o WhatsApp também, que é o DDD 11 número 99983 9966. 99983 9966. Ô Sidney, a gente já está encerrando aqui o nosso programa, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. Tem aquele cabelo que rejuvenesce? Então, assim, todo mundo quer ficar mais jovem, né, hoje em dia, né? Então, assim, o que é o cabelo que rejuvenesce, né? Você, por exemplo, mulher, né? Mulher não pode ter cabelo branco, gente. Se você tiver um cabelo branco, retoca o cabelo, faz umas mechas. Então, assim, o que suaviza
o rosto das pessoas, né? São, como você estava rejuvenescendo, então a pessoa é um pouquinho mais, com mais idade, né? É isso. Então, assim, tudo que se torna jovem, tirar branco, fazer mecha, suavizar as expressões, né? E fazer um corte moderno, sabe? Esse corte mais curtinho. Mais curtinho, e ele ajuda bastante. Se você tiver o cabelo comprido, gosta de usar reto, faz uma franja. Mas assim, sempre fazer alguma coisa diferente para rejuvenescer, né? É isso aí. Fica essa dica para mim mesma. A franja sempre deixa a pessoa mais jovem, né? Sidney, obrigada. Eu amei, tá? Eu também vim aqui. Obrigado, viu? Parabéns pelo seu trabalho. Dani, ficou maravilhosa. Obrigada, viu, por ter aceitado cortar o cabelo aqui ao essa capa da Dani vivo. pra ela ficar mais bonita. Vou pedir para você levantar aqui, Fica então, bonita. Dani. Levanta, Dani. Olha lá, Dani, maravilhosa com Mostra seu corte de cortinho pra cabelo. trás, vira de costa pra... Linda, Dani, né? Isso aí, gente. Bem, assim então, assim a gente encerra, gente, o nosso programa de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Eu gostei demais. Sempre acompanhe a gente às 2h10 da tarde aqui na Hit TV. Deus te abençoe. Beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.